O ministério do Senhor Jesus Cristo. Lucas 13, versos de 10 a 17. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus. Nós temos estudado semanalmente uma porção do Evangelho de Lucas. Hoje é a mensagem de número 37 sobre o ministério de Jesus. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura que nos diz assim: Ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. É dia de sábado. Jesus Cristo está na sinagoga, como era seu hábito, era seu costume. Todos os sábados, ele, desde os 12 anos, há registros bíblicos que confirmam isso. Jesus, como bom judeu, ali se encontrava. Ali na sinagoga, havia o assistente cuidava de pegar os rolos dos manuscritos do Velho Testamento, levava então ao leitor, o leitor então lia a passagem e explicava para o povo, devolvia o rolo para o assistente guardava, sentava-se para ouvir a explicação. Isso era comum. Havia também adoração ao Senhor, era momento de ensino, o povo ali se reunia. Jesus Cristo tinha esse hábito. Pois bem, nos diz o texto aqui que nesse sábado lá Jesus se encontrava, como de hábito. Entretanto, ali tem uma mulher, não sabemos se de hábito ou não, ela trazia consigo a sua enfermidade. E nos diz o texto, Lucas, sendo médico, nos diz que aquilo era um espírito. A doença dela era provocada por um espírito maligno. Há um longo tempo, o texto nos revela um tempo muito, mas muito longo. O verso de número 16 nos fala de 18 anos. Era uma mulher que andava com problemas de coluna, um problema terrível, e quem já sofreu de coluna sabe a que me refiro. É você não conseguir dormir direito, é você não conseguir ter dificuldade de mobilidade, e é algo surreal, algo insuportável. Imagine uma dor de uma semana, agora imagine 18 anos assim, conviver na dor. É dormir com dor, é acordar com dor, é caminhar com dor, é fazer do seu dia a dia com dor, é ir à casa do Senhor com dor. É ser amigo da dor, saber que ela é sua inimiga, mas você precisa ser amigo dela, porque você já tentou de tudo, você já até se habituou àquilo. O texto nos fala, irmãos, que ela andava encurvada. Aquela mulher, pense num ponto de interrogação. Pois bem, aquela parte mais baixa era a cabeça dela. Era uma mulher que ela não conseguia olhar os outros face a face, ela só olhava o chão. Era uma mulher que tinha uma visão muito limitada da vida e do mundo. Da vida, porque ela achava que depois de 18 anos, o que ela tinha era aquilo mesmo.
ela ia à casa do Senhor, ela tinha o seu fervor espiritual, mas nada mudava. Ela conhecia, irmãos, todos os buracos das ruas, porque ela só conseguia enxergar o chão. Mas era uma mulher que, por exemplo, só sabia do brilho do sol pela claridade do dia, mas ela não tinha o prazer de contemplar nem o nascer nem o pôr do sol, porque o seu rosto estava voltado para baixo o tempo todo. Assim era a vida dessa mulher. E aquela mulher ali se encontrava. E nos diz o texto no verso de número 11, que ela ali estava. Lucas fala que era um espírito maligno, e no verso 12 diz que Jesus a viu, chamou-a e a libertou, impondo as suas mãos sobre ela. Aquela mulher passou a endireitar-se. Ela, de um ponto de interrogação, virou um ponto de exclamação. Ela ficou ereta. Agora ela podia contemplar as pessoas face a face. A sua vida mudou. Ela dá glória a Deus. Entretanto, nos diz o texto que o chefe da sinagoga, verso 14, ficou indignado, porque aquela mulher foi curada num dia de sábado. Então, ele se dirige a todos: olha, tem 6 dias na semana em que vocês podem vir aqui, exceto hoje. Hoje não é dia de Deus, hoje não é dia de cura, hoje não é dia de Jesus, hoje não é dia de mudança, hoje é dia de vocês voltarem como vocês estão. Jesus interrompe aquele diálogo, aquela fala, perdão, não diálogo, mas aquela repreensão, e chama aquele homem de hipócrita. E todos, ele coloca no plural: hipócritas, vocês são falsos. Se vocês fossem de fato guardadores do sábado, vocês não iriam levar o jumento de vocês ou o boi de vocês para o pasto, para comer, para beber. Vocês não fariam isso, mas vocês fazem. Então, que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de vida espiritual é essa? Vocês são hipócritas. O texto nos fala que aqueles homens ficaram envergonhados, porque se viram diante de uma verdade, se viram diante de uma realidade. E nos diz o texto no final da história, no verso de número 17, que todos estavam contentes pelo fato que Jesus havia realizado. Na noite de hoje, irmãos, na nossa mensagem sobre o ministério de Jesus Cristo, na 37ª mensagem sobre o ministério de Jesus, nós queremos falar sobre Jesus e as minhas dores e o meu Senhor. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que as minhas dores estão sempre abertas e claras ao meu Senhor. Volte o seu olhar para o verso de número 12. O Senhor percebe a minha presença e Ele conhece a minha situação. Verso 12. Vendo-a, Jesus chamou-a. Olha que interessante. De todas as pessoas que estavam ali naquela sinagoga, o olhar de Jesus parou naquela vida. O olhar de Jesus parou na vida daquela mulher. Uma mulher com dores, uma mulher com a vida dura, uma vida difícil, mas que os outros olhavam como algo comum, como algo normal. Era mais uma mulher, era mais alguém, o mais um na assistência, era uma a mais naquela sinagoga, como em todos os sábados, muito provavelmente. O olhar de todos para com aquela mulher era um olhar comum. Olha, que bom que você está aí, que bom que você veio, sinta-se à vontade. Mas o olhar de Jesus para aquela mulher era um olhar que percebeu a sua presença. Jesus, irmãos, ele tem uma capacidade de ver o nosso coração. Ele tem a capacidade de ver aquilo que estamos sentindo e de sentir a nossa dor. Ele tem essa percepção. Numa outra ocasião, nós bem conhecemos essa história, Jesus Cristo estava no meio de uma grande multidão, naquelas ruas apertadas de Jerusalém. E uma grande multidão seguindo a Jesus, quando de repente ele percebeu um toque diferente de todos os toques que ele estava recebendo naquele momento, porque ele sentiu que do seu corpo saiu poder para curar uma mulher. Então ele para os seus discípulos e diz: quem foi que me tocou?
Os discípulos nada entendem, ele diz: Senhor, como que tu perguntas isso? Olha a multidão ao teu redor, Senhor, como pergunta quem te tocou? A gente não tem a menor ideia. E ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Sabe o que eu acho interessante nisso? É que tinha tanta gente encostando em Jesus, e somente aquela mulher foi curada naquele dia. Gastou todo o seu dinheiro, todos os seus recursos com médicos, e o seu problema permanecia, um problema que a afastava da sociedade e da própria família. E naquele dia, aquele toque foi um toque que ela sentiu cura no mesmo instante. Irmão, Jesus Cristo tem uma percepção que vai além do nosso olhar. Jesus Cristo tem uma percepção que vai além do seu olhar, da forma como você se vê. O olhar de Jesus sobre você é um olhar diferenciado, é individual. O Senhor Jesus Cristo olha a você, não com um olhar discriminatório, como o dos escribas, mas o olhar do Senhor é um olhar de misericórdia. Ele te olha como você é. O Senhor olha para você, sabendo aquilo que você está passando. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmão, sobre Jesus e a minha dor, é que Jesus sempre tem uma palavra especial para nós, uma palavra em particular. Volte o seu olhar ainda para o verso 12. O verso 12 diz: vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Jesus estava numa sinagoga. A sinagoga, repito, é um lugar de adoração do judeu. É lugar de ensino, é lugar de leitura da palavra, mas para o chefe daquela sinagoga, naquele dia, não era dia de cura, era dia de voltar como você entrou. Entretanto, quando Jesus contempla a individualidade daquela mulher, o olhar dele para aquela mulher era um olhar de não apenas de misericórdia, mas havia algo especial para ela, uma palavra para ela, e a palavra é: você está livre do seu mal agora. E o Senhor Jesus Cristo fez algo que raras vezes aparece nas páginas das Escrituras. Ele impôs a mão. Isso é muito raro de ver isso. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo cura de diversas maneiras. O ato de impor as mãos não é obrigatório para a cura. Não é. O Senhor curou de diversas maneiras. O Senhor curou fazendo lodo com a sua saliva, e aquilo não era um modelo de cura. Era a forma como ele usou para curar aquele cego. O Senhor Jesus Cristo curou estando presente fisicamente, e aquilo não era um modelo de cura. E ele curou também estando ausente fisicamente, e aquilo não era um modelo de cura. Impor as mãos não é obrigatório, mas ali, naquele instante, o Senhor usou a imposição de mãos. Há uma palavra, irmãos, para aquela mulher. E olha que interessante, aquela palavra de cura trouxe alegria a todos, exceto a um. A um que não conseguia ver. A um que não conseguia contemplar que ali estava o Filho de Deus curando. Ali estava alguém que não estava contente com a manifestação do que Jesus fizera. Então ele repreende, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A palavra de Jesus é individual, e o é. E é mesmo. Quando nós nos dirigimos à casa do Senhor, irmãos, para prestar culto ao Senhor, para adorar, para estar juntamente com os irmãos, colocando a nossa vida diante do altar, quando Deus fala, cada um ouve de uma maneira. Cada um ouve de uma maneira. É como a parábola do semeador. A semente é jogada pelo semeador e a semente cai em diversos corações. Um coração cheio de espinhos sufoca aquela palavra. Um coração que não está nem aí para nada, despreza aquela palavra,
deixa à beira do caminho. Olha, legal aquela palavra, não, muito bom. E aí? Daí nada, muito bom e ponto final. Fica à beira do caminho. Mas eis que vem aquela palavra que encontra um coração preparado, que foi ali com fome, e viu naquela palavra um pão, um banquete. Tem aquele coração que está morrendo de sede, e viu naquela palavra a água da vida, e ali bebeu, e ficou dessedentada, saciada, livre. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é individual e de fato o é. Por isso que o Senhor, quando Ele olha para mim e conhece as minhas dores, Ele tem uma palavra para mim, assim como Ele tem uma palavra para você. Aquele dia era um dia que veio a mudar a história de vida daquela mulher, mas não apenas a história de vida daquela mulher. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto sobre Jesus e a minha dor, não é apenas que Ele percebe a nossa presença, não é apenas que Ele tem uma palavra especial para nós, mas o Senhor Jesus Cristo repreende duramente todos aqueles que não compreendem a sua palavra e a sua ação. Há uma palavra dura para todos aqueles que não compreendem a sua palavra nem as suas atitudes. Volte o seu olhar para o verso de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo de beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Observe muito bem o jogo de palavras que Jesus estabelece. Ele fala: vocês, hipócritas, desprendem da manjedoura o seu animal, e por que eu não posso desprender de Satanás essa vida? O animal vale mais, a vida dele vale mais, e há aqui algo que é digno de nota. Nesse caso, Jesus Cristo está dizendo que aquela enfermidade que aquela mulher possuía tinha origem maligna. Isso não quer dizer, irmãos, que todas as enfermidades são de origem maligna. Não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é que aquele caso era de um espírito maligno. Espíritos malignos trazem também enfermidades, e repito, nem toda enfermidade tem origem maligna. Este caso, sim. Por que Jesus repreende? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, quando nós perdemos o foco do que é importante, nós começamos a não ver Jesus nas coisas nem nas pessoas. A gente começa a eleger outras importâncias do que de fato a obra de Jesus que ali está fazendo. É uma vida, mas é uma vida. É uma libertação, mas é uma libertação. É uma vida que é restaurada, mas aquela vida que está sendo restaurada e que o foi pelo poder do Senhor, ali naquele momento ela é escanteada, não se vale, aquilo não vale, não, isso é pequeno, o importante é o sábado. Não façam isso jamais. E Jesus Cristo diz: meu amigo, você está perdendo o foco da obra de Deus, você perdeu o referencial da importância do porquê eu estou aqui. Para você, o sábado vale mais do que o meu poder. Para você, um animal tem mais valor do que essa vida. Um animal livre no campo é mais útil do que aquela vida liberta. Você perdeu o foco, você perdeu os referenciais, você é um hipócrita. O povo vibra com isso. Aquele homem, o chefe da sinagoga, ele se envergonha. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está apresentando para ele um espelho. Olha, vem cá que eu vou te mostrar quem você é. Você precisa de um espelho. Talvez nunca você tenha encontrado alguém que mostre a você quem você é. Eu vou te dizer quem você é. Você é um hipócrita, camarada. É isso. Irmão, Jesus Cristo está curando
não só aquela mulher, mas aquele homem foi apresentado a uma cura. Se ele aproveitou ou não é uma outra história. Jesus apresentou para ele um espelho dizendo: você não sabe se enxergar. Olha quem você é um hipócrita. Você está invertendo os valores do reino. Não faça isso. Jesus Cristo, irmãos, nos olha a todos. Não apenas aquela mulher, mas Jesus teve um olhar também de misericórdia sobre o chefe da sinagoga. A palavra de poder foi para ambos, para a mulher e para aquele homem. Aquela mulher disse: glória a Deus. Aquele homem disse: não faça isso novamente aqui. Jesus e eu, Jesus e as minhas dores. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, hoje não é sábado, mas hoje é domingo. Jesus não está aqui fisicamente, mas está espiritualmente. Ele continua a olhar para mim, ele continua a olhar para você. Ele conhece as minhas feridas e também conhece as suas. Ele vê. Ele tem sim uma palavra para mim e ele tem sim uma palavra para você. Como vamos reagir a ele? Vamos repreendê-lo? Ou vamos dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor? O Senhor despertou aquela mulher para que ela contemplasse uma vida que ela desconhecia. Aquela mulher poderia sair dali, irmãos, sem olhar para o chão, olhando o horizonte, ampliando a sua visão. Sabe por quê? Porque de chão ela entendia. Ela precisava conhecer horizontes. Jesus nos apresenta novos horizontes. Esse é o Jesus que nos faz enxergar além, que nos faz conhecer o verdadeiro sol, não apenas o seu brilho, mas a sua realidade. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque tu és o nosso sol. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos olha, o Senhor nos contempla, o Senhor nos enxerga, o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor sabe em que condições nós vamos à tua casa, o Senhor conhece a nossa condição na qual hoje nos encontramos aqui. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu convite, obrigado, meu Deus, pela tua ordem, e obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é para todos nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor quer que ampliemos os nossos horizontes. Obrigado porque o Senhor não quer que conheçamos apenas os buracos, os chãos da vida, os caminhos tortuosos, mas o Senhor quer que elevemos o nosso olhar. O Senhor quer que olhemos para frente, não para baixo. O Senhor quer que enxerguemos além, não o aqui e agora, o nosso umbigo, os nossos pés. O Senhor quer que sejamos apresentados aos horizontes, às montanhas, ao Deus do alto. Abençoa-nos, nós te rogamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos adorar ao Senhor.